Olá, boa noite. Vocês estão bom? Hoje eu vou falar sobre uma métrica muito importante no marketing. Na verdade, duas: o ROAS e o ROI. E tem muitos donos de empresa que não sabem e não conhecem essas métricas e por isso acabam não sabendo se as ações de marketing estão dando certo ou não. Hoje eu vou falar um pouquinho para você para quem que é essa métrica, né? Para quem que é direcionado esse vídeo, por que é importante saber o que que é ROAS, o que que é ROI e eu vou mostrar na prática para você como calcula. Para quem que é, né? É para você que é empresário, empreendedor ou deseja se tornar um empresário ou empreendedor. Qualquer ramo, em qualquer área. Que deseja saber se as suas campanhas de marketing estão dando certo ou não. Igual eu falei, o ROAS e o ROI são o norte para poder saber se a sua campanha está dando certo ou não. Por que é importante saber essas métricas e ter ela na ponta da língua, na ponta do lápis, muito bem calculadas? Você precisa saber se suas ações de marketing para vendas estão dando certo ou não. Sem essas métricas, você não consegue saber se está dando certo ou não. Se você não sabe o seu ROA, o seu ROAS e seu ROI de marketing, você pode estar quebrando e não sabe. Por quê? Se você está fazendo investimentos muito alto em marketing e não sabe se aquilo está dando um resultado real para você, pode ser que você esteja quebrando e você não sabe. Você precisa saber também qual campanha sua está performando melhor em relação a outras. Por quê? Vamos supor que você tem lá duas campanhas rodando. Se você não sabe qual que está dando real resultado, qual que você vai investir mais dinheiro e qual que você vai parar ou reduzir o investimento. Então você precisa saber essas métricas para isso também. E tem diversos outros motivos, mas eu acredito que esses aí são os mais importantes, né? Então, vamos começar aqui falando, né? Esse vídeo é bem rápido, direto ao ponto, né? Então, eu vou começar a falar aqui para vocês o que que é ROAS. ROAS, basicamente, é o retorno sobre investimento em publicidade. É o retorno em cima do investimento direto em marketing ou em alguma ação de marketing. Então, você vai executar alguma ação de marketing específica. Você vai pegar, fazer o cálculo de quanto que deu de retorno, né? Vai fazer todo o processo de traqueamento, vai saber quanto que deu de retorno e saber se aquela ação que você fez deu resultado ou não financeiro, né? O ROAS ele só leva em conta o investimento que foi feito e a receita que foi gerada. Somente isso. Quanto maior o ROAS, mais eficiente é a despesa com publicidade em termos de geração de receita. Então, quanto maior o seu ROAS, mais receita você está gerando através da despesa que você está tendo em publicidade. Aí a gente entra numa questão que é o seguinte: despesa e investimento. Despesa é aquilo que você paga e muitas vezes você não vê o retorno, né? Agora, o investimento é quando você faz um investimento e você tem um retorno. Você paga por uma coisa e você tem um retorno maior do que aquele que você pagou. Então a gente consegue saber isso através do ROAS, né? E o que que é ROI? O ROI é o retorno real sobre o investimento em publicidade. Você tem um lucro em cima do seu investimento e calculando também a margem de lucro que você tem em cima do seu produto. Calma que a gente vai chegar lá e eu vou mostrar na prática aqui como a gente faz esse cálculo. O ROI, ele não leva em consideração somente o investimento em marketing e a receita gerada. Ele leva também em consideração os custos totais, incluindo os de marketing. Quanto maior o ROI, mais rentável é o investimento. Então, vamos para a prática agora, que eu vou mostrar para você na planilha como é que a gente faz esse cálculo. Aqui nessa planilha que eu criei aqui, e eu vou disponibilizar para vocês no link abaixo, vocês conseguem calcular aqui qual que é o seu ROAS e qual que é o seu ROI e o retorno sobre o seu investimento aqui em porcentagem, tá? Então vamos supor aqui que você fez uma campanha de marketing no Facebook, investiu R$ 10.000 nessa campanha. E você teve um resultado de venda de R$ 30.000. Então você teve um ROAS de 3, né? Aqui
como é que calcula o ROAS, né? O ROAS aqui é o resultado de venda dividido pelo valor investido em publicidade. Então, é assim que você calcula o ROAS. É óbvio que se o ROAS for menor, menor do que 1, você já está tendo prejuízo, tá bom? Então aqui a gente calculou aqui um ROAS de 3. Você fez um investimento em marketing lá no Facebook de R$ 10.000 e gerou R$ 30.000 em venda, né? Aqui embaixo, na hora que a gente vai calcular o ROI, a gente precisa saber qual que é a margem de contribuição. Qual que é a margem que você tem no produto. Então, se você compra um produto por R$ 100 e vende ele por R$ 200, você não está tendo diretamente 100% de lucro. Mas se você calcular quanto que você teve de despesa para poder ir buscar esse produto, se você deu frete grátis, quanto que você deu quanto que você teve que pagar pelo frete, que alguém teve que pagar por esse frete. Então, calculando todos os custos, você vai conseguir saber qual que é a sua margem de contribuição, é o quanto que sobra daquele dinheiro que você fez de venda. Então, eu coloquei aqui, para a gente exemplificar, 30% de margem de contribuição, 30% de lucro. Então, olha só, se você investir R$ 10.000 em campanhas e gerar R$ 30.000 em venda e um ROAS de 3, se você tiver uma margem de contribuição de 30%, no final das contas, você ainda teve um prejuízo de 10%. Por isso que é muito importante calcular. Porque, olha só, se você investiu 10 e voltou 30, aparentemente é bom. Mas se você não sabe calcular bem o ROAS e o ROI, acaba que você toma prejuízo e pode até quebrar a sua empresa. Então aqui, ó, eu vou colocar que a gente teve um retorno de 40 mil. Então aqui a gente teve um ROAS de 4, a nossa margem de contribuição de 30%, né? Gerou um lucro de R$ 12.000 e a gente teve um ROI de 1,20. Vou reduzir aqui para ficar melhor. A gente teve um ROI de 1,20, o que significa que a gente teve 20% de lucro aqui nessa operação de marketing. Então você consegue saber o seu ROAS e aqui você consegue saber o seu ROI e saber se você está tendo lucro ou prejuízo. Agora eu vou mostrar aqui num exemplo mais prático com a campanha que eu mostrei lá no Instagram, que foi o resultado que eu tive aqui com o cliente. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Olha só. Esse cliente, esse aí é o resultado dele do ano de 2023. Se não me engano, foram 9 meses de trabalho. Ele investiu 26 mil, 26.424 e 15 centavos. E ele teve um retorno, aí são dois tipos de retorno, né? Que a gente faz o cálculo. Eu faço o cálculo de retorno de primeira compra e faço o cálculo da recorrência. Então, esse primeiro faturamento total ali foi o retorno que ele teve direto da campanha em primeira compra, né? Então, ele teve aqui um retorno de 276.347. Aqui, ó, ele teve um ROAS. Ele teve um ROAS de 10,46. Vamos supor que a margem de contribuição dele aqui seja de 30%. E teve um lucro, gerou um lucro para ele de 82.904. Um ROI de 3,14. Então, cada R$ 1 investido em marketing voltou 3,14 para ele. Ele teve um lucro de 213% em cima do investimento que ele teve. Isso aí, calculando somente a primeira compra do cliente. Agora a gente vai calcular aqui em relação ao LTV do cliente, a quantas vezes o cliente vem e compra novamente. Então nesses 9 meses foi 555.702,05. No ROAS de LTV, ele teve 21,3 de ROAS LTV. O que isso significa? A cada R$ 1 investido,
ele gerou um ROAS, né, de R$ 21,03. Mas lembrando que isso aqui não é o lucro dele, né? No final das contas, foi gerado R$ 166.710 com um ROI de 6,31 para as vendas que foram feitas no LTV, que é além da primeira vez que o cliente veio, ele comprou outras vezes. Então ele teve um lucro em cima dessa campanha de marketing de 530,90%. Então a cada R$ 1 que ele investiu em marketing, voltou R$ 6,31 para o bolso dele. Então ele teve um ROI de 6,31. Então aqui a gente consegue saber exatamente se a campanha de marketing que está sendo executada teve resultado ou não. Tá joia? E eu vou deixar o link dessa planilha aqui para vocês na descrição, para você poder baixar e calcular o seu ROAS e seu ROI. Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui na descrição, nos comentários. E assim que eu der uma pausa aqui, eu dou uma olhada e respondo vocês. Tá bom? Valeu, brigadão, boa noite aí e tchau.